comentário aqui sobre as manifestações. As manifestações que estão ocorrendo no Brasil afora, os caminhoneiros, nas estradas, o pessoal, o povo, a população na frente dos quartéis, essa população que não é de agora, mas que ela vem vendo que está sendo feita muita coisa errada por parte de algum setor do governo que deveria cuidar da sua função, mas que tem trabalhado. A gente vê claramente que fora das quatro linhas, pessoas que estão lá para cumprir a lei, para verificar e fazer tudo andar bem, andar certo, mas que estão contribuindo para que a gente chegue nesse caos. Pois, ao invés de cumprir a lei, fazer a gente cumprir a lei, estão, na verdade, criando regras, criando leis e agindo segundo o seu próprio entendimento, e a população tem acompanhado isso, tem percebido, e ela vem se revoltando, e ela vem exigindo, que esse setor, que essas pessoas que estão agindo errado, que elas parem, que elas agem dentro das quatro linhas da Constituição, mas elas não estão preocupadas em cumprir, né, a ordem, elas querem cumprir a sua própria vontade. E aí a população percebeu isso e vem pedindo para que esse setor nos permita, que a população tenha mais segurança, tenha mais transparência e que a lei seja cumprida, mas a voz da população não está sendo ouvida. Então as pessoas se manifestam. E aí desde muito tempo, não é só agora após as eleições, que as pessoas estão com reivindicações, vendo que tem algo errado e que estão vendo que o Brasil está caminhando para um momento difícil, para uma desordem, né? Então, quem está lá para cumprir as regras não estão cumprindo as regras. E a imprensa do mundo todo está acompanhando esses movimentos, essas manifestações, imprensa de vários países, apenas as daqui do Brasil não estão muito acompanhando, não estão mostrando as coisas como realmente estão acontecendo, tentando talvez esconder do mundo o que está acontecendo aqui no país. Mas o mundo está de olho, está ligado, está vendo o que está acontecendo. Então a gente está vendo agora que chegamos no resultado onde basicamente a metade da população não aprova, onde a metade da população não quer isso para o Brasil, e foi devido ao descumprimento das regras que a gente chegou nesse resultado. Foi devido à contribuição do descumprimento de muitas leis, de muitas regras que existem no Brasil, que a gente chegou nesse resultado. E a gente está vendo que esse resultado está nos levando para um caminho que foi colocado em prática em outros países, e esses países chegaram numa pior. Então a gente não quer isso para o Brasil. As campanhas e o processo eleitoral, eles não foram transparentes, eles não emitiram segurança para boa parte da população que estava vendo ocorrendo muitos erros por parte de quem deveria estar lá para fazer com que fluísse tudo bem, mas estava contribuindo para que ocorresse vários erros que ocorreram. E foi por isso que a gente chegou nesse resultado onde a gente está vendo agora, onde a gente está vendo que após as eleições, antes não se falava em plano de governo para o próximo governo, mas que agora, após a transição, mostrou muitas coisas aí que muitas promessas, muitos projetos que vai ser colocado em prática, que são exatamente os projetos que essa população aí não quer, porque ela está vendo que isso é quem vai gerar o caos no nosso país, quem vai gerar desemprego, quem vai gerar
quem vai quebrar a economia. Muitas dessas medidas que foram colocadas em outros países e que já foi falado que vai ser colocado aqui no nosso país pelo próximo governo. E o que é que se vê de diferente nesse governo? Olhando no horizonte do próximo governo, desse que está prometendo, que está em transição agora, é que vai ter mais taxação, mais imposto, mais controle da mídia, mais controle das Big Tech. Vai ter, esse governo é favorável ao aumento de imposto, a todas essas coisas que afugentam e que dificulta para o empreendedor, que dificulta para aquele que vai investir no nosso país. E é isso que a gente sabe que gera lá na frente o desemprego, que gera o aumento dos preços, que gera a saída das empresas do nosso país. Porque foi isso que aconteceu em alguns países aqui vizinhos. Então a gente tem medo do nosso país caminhar nessa direção, porque a gente viu o resultado desses outros países vizinhos, onde lá ocorreram expropriação de propriedades, aconteceu aumento de imposto, aconteceu desemprego, empresas sendo fechadas por conta desse aumento de imposto, por conta desse Estado forte, que cada vez ia ficando mais forte e cada vez mais burocrático, controlando tudo e diminuindo a força do setor privado. Então, esse setor privado, que era quem ajudava a dar os empregos, que era quem ajudava a fortalecer a economia desses países, ficando fraco, automaticamente a população também chegou nessa dificuldade que a gente está vendo hoje nos nossos vizinhos, dos países vizinhos. E esse governo que quer colocar em prática esse mesmo regime que foi colocado nesses países que quebraram, né, que quer colocar um regime que vai nessa direção, né, do socialismo, do comunismo, ele chegou ao poder, está chegando para comandar, para iniciar, porque a gente vê claramente que teve ajuda ilegal, né? A gente não pode dizer isso de forma oficial, porque a gente não é nenhum órgão de fiscalização, nem órgão controlador de nada, mas como pessoa, cada um pode falar isso, o que ele acha de si mesmo, e é isso que eu acho, né? Analisando tudo, a gente também cada um tira a sua própria conclusão do que você está vendo, e na minha ótica é isso que eu estou vendo. Então eu posso falar por mim. Aí um governo que chega ao poder para depois destruir uma economia, e que a gente sabe que não chegou de uma forma tão legal, mas teve uma ajuda que não foi correta. É isso que a gente faz, a gente se manifesta, todo mundo que tem o mesmo pensamento vai para as ruas, porque foi assim durante toda a história do Brasil que as pessoas conseguiram, foi através das manifestações, conseguiram direitos, conseguiram obter as suas necessidades sendo atendidas, sendo observadas pelos órgãos gestores daquelas necessidades. E aí, se manifestando, muitas dessas pessoas, elas perdem, elas fazem como se fosse uma greve ali, eles estão parados, eles estão deixando de vender, deixando de comprar, então é ruim para eles e para todo mundo. Mas eles veem que é melhor se manifestar, mas conseguir chegar perto daquilo que eles querem, do que deixar tudo e correr livremente e a gente chegar num prejuízo muito pior, a gente chegar num caos muito pior, em algo que a gente está vendo que já ocorreu em outros países à nossa volta. Então é isso que a gente não quer. É melhor perder um pouco agora do que perder tudo depois, do que o país chegar ao caos, ficar no desemprego, aumentar a inflação e ocorrer tudo que a gente viu ocorrendo em outros países que seguiram esse mesmo regime, essa mesma
mentalidade. Aí, sendo uma manifestação pacífica e dentro das leis, como já tivemos no nosso Brasil greves, a gente lembra aí das greves do ABC Paulista, né, onde muitos líderes cresceram fazendo greve, parando a empresa, muitas pessoas perdiam emprego, a empresa fechava por conta desses movimentos, mas foi assim que muitas pessoas até ganharam popularidade, se tornaram famosos, se tornaram deputados e tudo mais, ficaram conhecidos e fazendo manifestações. Então sempre teve. Então, manifestações, elas sendo limpas, elas sendo dentro da lei, ela pode ocorrer sim. E essas pessoas que estão se manifestando estão nos seus direitos. E o que a gente viu foi que com antecedência, né, com antecedência que a gente vem, boa parte da população queria mais segurança no processo eleitoral e para isso transparência e uma forma de poder editar com clareza, que ficasse acessível para todo mundo, para cada brasileiro, para ele ter certeza que as eleições estão ocorrendo, com, com a segurança necessária, com a segurança devida, com a segurança que não deixasse nenhuma dúvida para ninguém. Então, e aí para isso a gente falou-se em voto auditável, em algo que pudesse imprimir ali. E aí até o governo falou que tinha o dinheiro para colocar isso, mas teve parte aí do setor do governo que não aceitou e que falou que não precisava isso. Então, se a gente tem o dinheiro para colocar em prática e tem alguém ali que está lutando para que não seja colocado em prática, que não seja colocado em prática mais segurança, mais transparência, mais acessibilidade às informações, por que essas pessoas estão dificultando? Né? Se elas querem agilidade para que, após as eleições, tenha rapidez na hora da apuração, a gente não precisa de apuração rápida, a gente precisa de apuração segura e de algo que a gente possa ter mais, que tenha mais clareza para cada um de nós, da população. E aí por que só o Brasil, mais 2 países tenha a urna eletrônica e no resto do mundo, em países desenvolvidos, não é assim. Em países bem desenvolvidos, eles usam outros métodos porque viram que esse método não interessa para eles. Talvez porque eles acham que não é tão seguro assim. Porque a máquina é segura, tudo que a gente programar ela para fazer, mas a máquina é burra, a máquina ela não é inteligente. As informações e o que ela vai processar depende do que o homem fizer ali. E aí a gente não tem certeza, certeza nem informação de como é que está sendo conduzido, de como está sendo inseridas as informações, de como está sendo processado, de quem é que está administrando essas informações, né? Não fica bem claro para todo mundo, que deveria ficar para cada um dos brasileiros. Tá, muitas coisas que a gente quer mudança no Brasil, uma delas é isso, um processo eleitoral mais seguro e mais transparente. Então, se a gente não visse um setor do governo que não tem nada a ver com sua função fazer política, e a gente vê claramente que ele está fazendo política, e se não tivesse, a gente não tivesse visto tanto canais de YouTube sendo bloqueado, tantas contas de redes sociais, né? E a gente vê claramente que só de um lado, canais sendo desmonetizados, se a gente não tivesse visto nada disso, acompanhando todo o processo, a gente via que tinha fluído tudo normalmente, mas a gente vê claramente que houve interferência em todo o processo. E foi justamente isso que chegou no resultado que chegou, e chegando nesse resultado, a promessa, esse resultado vai levar a ser colocado em prática um governo que vai trazer as mesmas dificuldades que a gente está vendo que já ocorreu em outros países aqui vizinho. Então é isso que a gente não quer e é isso que nos dá mais força para nos manifestar.